Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Caderno de Matemática e o tema da aula de hoje é operações entre conjuntos numéricos. Primeiro, vamos convencionar algumas coisas importantes. A ideia de conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? É um conjunto que não tem nenhum elemento. Conjunto unitário. Conjunto unitário é o conjunto que possui apenas um elemento, o próprio nome diz. E conjunto universo. Conjunto universo é o conjunto de todos os elementos que estão sendo considerados em determinada situação. Existem dois tipos importantes de relações entre os elementos e os conjuntos, que são as relações de pertinência e de inclusão. Primeiramente, as relações de pertinência. Relações de pertinência são relações de elemento para conjunto, importantíssimo isso. Os símbolos que utilizaremos nas relações de pertinência são esses dois: o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence. Como exemplo, peguemos o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso afirmar que o elemento 1 pertence ao conjunto A, bem como o elemento 7 não pertence ao conjunto A. Não posso falar, por exemplo, que o conjunto 1, 2 e 3 pertence ao conjunto A, porque já é conjunto. Essas relações de pertinência são relações de elemento para conjunto. Relações entre conjunto são chamadas de relações de inclusão. E elas são as seguintes: contém, não contém, está contido e não está contido. Os símbolos são esses aqui: símbolo de contém, não contém, está contido e não está contido. Vou dar um exemplo para que a gente possa entender melhor como utilizar esses símbolos. Sejam os conjuntos A, B e C formados pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5 no conjunto A, 1, 2, 3 no conjunto B e 4, 5 e 6 no conjunto C. Percebam que tanto o conjunto A quanto o conjunto B contém os elementos 1, 2 e 3. Sendo assim, eu posso afirmar que o conjunto A contém o conjunto B, ou que o conjunto B está contido no conjunto A. Eu gosto de exemplificar essa situação da seguinte forma: imaginem um copo com água. O que eu posso afirmar? Que a água está contida no copo, ou que o copo contém água. Já o conjunto C, ele é formado pelos elementos 4, 5 e 6, sendo que o elemento 6 não pertence ao conjunto A. Então eu posso afirmar que o conjunto A não contém o conjunto C, ou que o conjunto C não está contido no A. Para que um conjunto esteja contido, ele precisa ter todos os elementos pertencentes ao conjunto que o contém. Tudo bem? Sendo assim, eu posso afirmar que o conjunto B ele é um subconjunto do conjunto A. Ele está contido no conjunto A. O que é subconjunto? Os subconjuntos são conjuntos que estão contidos por outro conjunto. É possível determinar a quantidade total de subconjuntos que um conjunto possui, utilizando essa fórmula. S, que para nós será o número de subconjuntos, será igual a 2 elevado a n, sendo n o número de elementos do conjunto considerado. Vamos tomar como exemplo o conjunto X, formado pelos elementos A, B e C. Se nós enumerarmos os subconjuntos do conjunto X, teremos o conjunto vazio. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos unitários A, B e C, e os conjuntos formados pelos elementos A e B, A e C, B e C e A, B e C, fazendo um total de 8 subconjuntos. Se nós utilizarmos a fórmula, podemos perceber que 2 elevado a 3, porque são 3 os elementos do conjunto X, é igual a 8. Ou seja, através da fórmula, podemos comprovar que são 8 os subconjuntos do conjunto X. Percebam então duas coisas. Como eu já falei, o conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto. E o próprio conjunto X é subconjunto dele mesmo. Sendo assim, podemos afirmar que todo conjunto não vazio vai possuir, no mínimo, dois subconjuntos: o conjunto vazio e ele próprio. Agora nós veremos as operações entre os conjuntos. A primeira operação é a interseção. O que é interseção? A interseção entre os conjuntos é formada pelos elementos que fazem parte de todos os conjuntos relacionados.
Tomemos como exemplo os conjuntos A e B, sendo o A formado pelos elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e o conjunto B formado por 3, 5, 7 e 9. Se vocês separarem, o 3, o 5 e o 7 fazem parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Então, eu posso afirmar que a interseção entre os conjuntos A e B é formada por esses elementos. Aqui está a representação. A interseção B igual a 3, 5 e 7. Utilizando o diagrama de Venn, nós temos essa representação gráfica. Essa parte vermelha aqui representa a interseção entre os conjuntos. São os elementos que fazem parte tanto do primeiro conjunto quanto do segundo conjunto. A próxima operação é a união. União é o conjunto formado pelos elementos que pertencem, no mínimo, a um dos conjuntos envolvidos. Para exemplificar, tomemos o conjunto A formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6 e o conjunto B formado por 3, 5, 7 e 9. Logo, a união entre esses conjuntos será formada por 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Reparem que os elementos 3 e 5 que formam a interseção entre esses conjuntos não são representados duas vezes. Basta que eu os represente uma vez na união. Ou seja, é como se eu somasse os dois conjuntos e dessa soma eu retirasse a interseção entre eles. Posso representar matematicamente essa situação então. Conjunto A, união B, é igual à soma entre os conjuntos A e B, menos a interseção entre eles. Graficamente, esta é a representação do conjunto união. Todos os elementos que fazem parte, no mínimo, de um dos conjuntos. A próxima operação é a diferença. O que é a diferença entre os conjuntos? A diferença é formada pelos elementos de um conjunto que não fazem parte do outro conjunto envolvido. Por exemplo, o conjunto A formado pelos elementos 4, 5, 6, 7 e 8 e o conjunto B formado por 5, 7, 9 e 11. Reparem que os elementos 5 e 7 fazem parte dos dois conjuntos. Posso afirmar então que a diferença entre A e B será formada por 4, 6 e 8. O que eu fiz? Eu retirei a interseção. Eu retirei o 5 e o 7 do conjunto A, restando 4, 6 e 8. De forma similar, se eu fizer B menos A, eu também vou retirar os elementos 5 e 7, restando 9 e 11. Então, eu posso afirmar que a diferença vai ser o conjunto menos a interseção entre esses conjuntos. Matematicamente, fica dessa forma a expressão do que eu falei agora. A diferença é igual ao conjunto menos a interseção entre esses conjuntos. Essa é a representação gráfica. Desse conjunto, eu retiro o que faz parte dos dois conjuntos. Eu retiro a interseção. Agora, a noção de complementar. Para que haja a complementaridade, é necessário que um conjunto esteja contido em outro conjunto. O conjunto complementar é formado pelos elementos do conjunto B que não fazem parte, que não pertencem ao conjunto A. Para que possamos compreender melhor, tomemos como exemplo o conjunto A formado por 1, 2 e 3 e o conjunto B formado por 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Podemos perceber que os elementos 1, 2 e 3 que formam um conjunto A também pertencem ao conjunto B. Logo, o conjunto A está contido pelo conjunto B. Então, o complementar de A em B é formado por 0, 4 e 5. O que eu fiz? Eu retirei os elementos que fazem parte do conjunto A. Ou seja, eu fiz uma diferença. Eu fiz B menos A. Matematicamente, complementar de A em B é igual ao conjunto B menos conjunto A. Ou seja, conjunto que contém menos o conjunto que está contido. Essa é a representação gráfica da situação da complementaridade. Conjunto que está contido, conjunto que contém o primeiro, o complementar do primeiro conjunto formado pelos elementos que fazem parte apenas do conjunto maior. Ok? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, por assistirem essa aula. Quem gostou, dá um joinha ali, clique em gostei e aproveite e se inscreva aqui no canal Caderno de Matemática.
Muito obrigado e até a próxima!